Olá pessoal, tudo bom? Você aí do primeiro ano do ensino médio, bora lá então acompanhar uma revisão super legal que eu preparei para vocês a respeito desse capítulo Arte e Sociedade, que foi o capítulo que debruçamos durante todo esse período, nessa jornada, tratando muito bem sobre a arte contemporânea e também a Idade Moderna. Então é só uma revisão mesmo, para a gente cada vez mais agregar o conhecimento e saber se realmente a gente conseguiu captar e absorver, né, o aprendizado. E aí vou fazer um outro vídeo que vai falar também a respeito dos exercícios propostos, que eu creio que está na página 43, tá bom? E aí também vou passar o gabarito para vocês. É muito importante a realização desses exercícios para justamente poder medir o grau de conhecimento de vocês. Como é que tá? Se conseguir absorver, né, principalmente o que aquele capítulo quer passar para o ensino, para vocês, o conhecimento, tá? Então, bora lá. Para começar, a gente está falando da sociedade em movimento e a arte de deslocamento. Então, a gente vê logo no início da introdução o quê? Um trabalho fotográfico, né, que está aqui mostrando São Paulo, inclusive, dentro de um certo anacronismo, que é a mistura do passado e do presente no mesmo lugar, que seria, no caso, na mesma fotografia. É muito legal, porque olha só, se a gente parar para pensar, a primeira fotografia e o último trabalho a respeito da moda, os dois, né, que é a abertura do capítulo 2 e o fechamento, vão tratar da mesma temática, que é o quê? O anacronismo, que é a junção de duas épocas diferentes quando elas se tornam uma época só. Então, olha que interessante, né? A abertura do capítulo e o fechamento dele também. E aí tá falando a respeito disso, das mudanças que o mundo pede, da forma como a gente vai ver. Sobretudo o capítulo 2, ele vai falar muito da mudança do mundo, né? Como é que a gente está preparado para essa mudança e participa dessa mudança, sabendo da necessidade da transformação, a necessidade da gente olhar para o mundo, para as coisas com outros olhos, tá? Então, a arte contemporânea, ela é esse novo olhar. Um olhar que passou e está passando ainda por mudanças, inclusive da sociedade de como enxergá-la. E é óbvio que não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão conseguir assimilar, compreender, porque também tem que se libertar, né? Tem que se tirar o engessamento de algumas ideias que ainda estão presentes de uma outra época ainda, né? Mas esse passo já está acontecendo. Então, se a gente pega, por exemplo, a obra aqui, que isso retratou muito bem, do George Washington, da Valerie, quando ela pega a imagem dele que foi pintada em 1797 e em 2011 ela faz uma nova imagem dele, todo desfigurado, como se estivesse derretendo da tela, ela vai já causar o quê? Justamente essa crítica, essa perturbação. Aí ela mostra e deixa mais evidente que as obras elas já não servem mais só para ficar no âmbito da contemplação, mas que ela, fundamentalmente, ela está no âmbito da provocação, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar, refletir em relação à contemporaneidade, que até o tema é bem interessante, porque fala justamente disso. O passado se desfaz bem diante dos nossos olhos, tá? Aí tinha umas questõezinhas aqui para vocês fazerem, né? Que até fizemos juntos e depois vocês fizeram em casa.
Aí nós temos na página 30 o berço de transformações. Vamos estar falando da Idade Moderna, que é antes da Idade Contemporânea. Lembrando que a Idade Moderna é dividida em dois momentos. O antes Segunda Guerra Mundial, conhecido como as vanguardas heróicas, e pós Segunda Guerra Mundial, conhecida como as vanguardas nihilistas, né? A própria Segunda Guerra Mundial causou esse sentimento de negação, esse sentimento do niilismo, do nada. E aí até a gente percebe que as próprias correntes que vieram pós Segunda Guerra na vanguarda, elas trazem esse sentimento, essa sensação, né? Do que? De um aspecto meio depressivo da sociedade, de terror da sociedade. Então a gente vai ver isso muito estampado aonde? No expressionismo, né? O que os expressionistas quiseram trazer com as suas obras. Até citei, por exemplo, o expressionismo do cinema alemão, de como era produzido os filmes, as temáticas, né, muito densas. Mexeu isso com todas as áreas, né? Muitos artistas da Europa foram para os Estados Unidos, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, durante até por conta do exílio, e aí que começa a transformação para a Idade Contemporânea, essa ida também desses artistas para os Estados Unidos, tá? Então o mundo já estava novamente transformação. Gente, 200 anos a gente passou por mudanças e transformações na sociedade, nos modos de vida, coisa que, olha, em milhares de anos, de repente, com a humanidade, não se teve tanta mudança em tempos tão rápidos quanto esses de 200 anos para cá. Realmente foi assim. Tanto é que a gente, né, percebe que o tempo parece que ele está mais acelerado, mas é que realmente a gente está com uma outra relação com o tempo, né, com Cronos. A gente está num tempo de Cronos mesmo, né, esse tempo masculino, onde as coisas estão muito mais no campo da produção, da produtividade, do que do campo também só da contemplação da vida. Por isso que a gente às vezes tem muita dificuldade do quê? De viver de maneira ociosa. Mas para algumas áreas é muito importante ter o ócio, né? Como para o artista, ter o ócio criativo. Porque é nesse momento do ócio aonde que ele vai poder ter uma luz, ou trazer uma inspiração, ou uma reflexão sobre a vida e sobre si. Então é necessário também esse ócio, né? Para algumas áreas, principalmente as áreas intelectuais, que vai exigir um campo de pensamento, de análise mais profunda, tá? Bom, aí falamos do impressionismo, falamos da fotografia, falamos da pintura, o rompimento que a fotografia causa com a contemplação da pintura, a crise que ela vai gerar também no mundo da pintura, né? Para trazer o quê? Uma nova sintonia para o mundo, a entrada da máquina, né? Bom, e aí basicamente foi isso que a gente vai trazendo. Eu trouxe um mito também para vocês, né, de Zeus. Aí trouxe, até foi uma aula bem filosófica a respeito daquela música do Gabriel Pensador, Até Quando? Que aí a gente até trouxe aquela indagação, né? Até quando a gente não vai poder enxergar o mundo com outros olhos, né? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Então isso é muito importante a gente lembrar esse contexto também. Vamos falar do olhar sempre à frente, tá bom? Olha, aqui essa frase até grifei aqui: conservar é tão importante quanto inovar, pois somos ao mesmo tempo herdeiros do passado e criadores do nosso futuro. Então inovar faz parte da nossa vida.
algum traço que aconteceu no passado. Aí vou dar o exemplo das estátuas gregas, que quando os romanos começaram a fazer as esculturas romanas, eles já trouxeram outro traço para a escultura, eles inovaram a escultura, não só a escultura, também como a arquitetura, né? Hoje, se você vê em Roma, as esculturas ovais, ogivais, que tem o arco, tá? Saiba que isso foi características que eles trouxeram e que inovaram a arquitetura. Porque até então também a utilização de materiais na Grécia foram muito diferentes da utilização de materiais que os romanos já começaram a explorar. Então, por isso que determinadas esculturas e arquiteturas, elas realmente são diferentes por conta da utilização do material que tinha disposto, né? Aquela matéria-prima que havia sido dentro de uma alquimia descoberta, como o caso do mármore, o caso do cimento, né? Que vai modificar, inclusive, a parte plástica da obra. E aí, a gente tem o teatro futurista, que eu falei a respeito, até dei o exemplo do Teatro de Soleil, que fica em Paris, né? Esse teatro de grupo, onde o autor ele cai e os atores começam a querer mesmo a colocar os seus próprios temas em indagação, né? Querer mesmo discutir o que eu quero falar, qual esse meu tempo que eu quero falar, né? Eu não quero me basear só num texto agora de alguém, eu também quero dizer. Então, essa mudança também para as artes cênicas, que também veio com a Isadora Duncan dentro da dança, que ela traz o quê? A dança moderna, que é uma dança que sai do balé clássico, que o balé clássico reinou durante anos e mais anos, séculos e mais séculos, não foi nem anos, foram séculos, né? De balé clássico, 3 a 4 séculos, reinando como dança principal. A Isadora Duncan vem e fala, não, peraí, eu quero também fazer uma dança minha, proposital, não quero usar aquela roupa clássica, quero usar a roupa que eu me sinto confortável para dançar. Também não quero ter uma coreografia que eu dance, eu quero dançar pelas minhas emoções, tá? E aí depois a gente vai entrar na dança contemporânea, e um nome maravilhoso dentro da dança contemporânea, que eu amo ver o trabalho dela, além da Deborah Coker, obviamente, que é uma brasileira maravilhosa, tá, gente? Tem que conhecer a Cia Deborah Coker de dança, mas também a Pina Bausch, que ela, meu Deus, que trabalho que ela faz, né? É uma mistura meio de teatro, dança, e que coloca a gente assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse mundo depois? É maravilhoso. Temos o trabalho fotográfico, que vocês criaram a foto de vocês, né? Que aí a gente vai trabalhar com o quê? Com a poética do olhar, que eu tenho só a agradecer vocês pelo trabalho que desenvolveram, que foi fantástico. Temos aí depois o último trabalho, que vai falar do revival, que é esse olhar pelo retrovisor, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, uma tendência a partir da idade contemporânea de uma moda, ela já não é só para seguir um padrão de beleza, ela também vem porque ela é carregada de um discurso. Então, quando uma mulher negra deixa o cabelo dela crescer em Black Power, não é só para seguir um padrão de beleza, mas porque atrás dela, ela está levantando várias questões que envolvem o poder da mulher negra na sociedade, né? E assumir quem se é. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui, junto com o início da construção ali, que faz parte dessa vida, faz parte da pandemia, né? Estarmos agregados à vida, à sonoridade, ao momento presente. É isso aí, fiquem em paz, respirem e vamos olhar para o mundo com outros olhos, porque olhar para trás só se for na janelinha pelo retrovisor. Beijo, gente! Tchau!